Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um podcast Audaz e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Pastor Wagner. Ele praticamente iniciou ali junto com o nosso apóstolo, a nossa comunidade Igreja Batista Menorá. Então eu quero te fazer um convite a partir de agora. Fica até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser construído com essa vida derramada aqui, esse tempo de conversa, desenvolvimento, de vida na prática. Você que está iniciando no ministério, ou você até mesmo que pensa em ir para o ministério algum dia, eu tenho certeza que com essas conversas, com esses passos práticos aqui dos nossos pastores e hoje o pastor Wagner com a gente, você vai conseguir trilhar um caminho no direcionamento de Deus, cheio de vida de Deus. Então vai lá, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber todos esses conteúdos, esses podcasts. E agora conosco o nosso pastor Wagner, nosso brother. Toca aqui, meu brother. Boa noite. Vamos lá, pastorzão. Paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui, com certeza. E com certeza vai ser um tempo abençoado. E eu faço as palavras do Sandro as minhas. Fica aí até o final. Vamos estar compartilhando aí daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Isso. Pastor Wagner, na verdade, pessoal, ele iniciou ali juntamente com o nosso apóstolo. Nós estamos falando aqui no nosso corpo de pastores da nossa igreja local. E, pastor Wagner, a gente quer iniciar com você contando a sua história. A sua infância, como foi. Depois a gente vai entrar nessa parte de ministério, desenvolver isso. A gente tem presenciado isso. Eu sei que vai ser muito bênção em relação a isso, essa conversa e desenvolvimento. Mas, brother, conta pra nós como foi ali a sua infância, onde você nasceu. A gente quer saber a sua história. O propósito desse podcast é saber a história dos nossos pastores e a gente tá muito animado pra isso. Vamos lá. Glória a Deus. Bom, nasci num lar cristão evangélico, né? Mas já vou dizendo que isso não significa que você é crente convertido. Nasci num lar cristão evangélico. Quero deixar bem claro que minha mãe é uma bênção de Deus, tem aí seus 93 anos, ativa, enfim, era uma bênção de Deus. Mas tanto meu pai quanto minha mãe tiveram uma formação do sistema patriarcal forte. Eu nasci num lar debaixo desse sistema patriarcal, matriarcal. E devido à influência de ter convivido com um pai e mãe mais duro ainda, eu nasci num lar que a psicologia, né, o livro Potencial Humano, me foge o autor agora, ele faz algumas classificações no ambiente familiar. E eu nasci num lar onde o pai era opressor e mãe repressora. E eu nasci debaixo de muito medo por causa disso, porque apanhava muito, né? Batia muito, apanhava muito, e isso causou, eu agradeço por um lado, porque fui criado num lar cristão, onde mãe e pai, levava à igreja, querendo ou não querendo, né? Eu sempre conto aquela história de um dia, todo mundo aqui, às vezes tem dia que você não tá afim de ir na igreja, né? E eu sempre conto essa história, né? O meu pai, ele não ia na igreja. Mas eu lembro que um dia minha mãe acordava a gente 6 horas da manhã no domingo. A gente não tinha carro, enfim, tinha que pegar ônibus, enfim. E eu lembro que minha mãe, um dia eu e meu irmão falamos assim, minha mãe gritou de lá, vamos para a igreja. E eu gritei na cama, né? Hoje nós não vamos não, eu não vou não. Aí meu pai gritou lá, meu pai era bravo, meu pai era severo. Meu pai gritou lá da cama assim, vai sim! Aí eu peguei e gritei da cama aqui, então nós vamos sim! Então eu nasci num lar dessa forma, um lar muito caracterizado como pai opressor e mãe repressora. E no caso é essa questão de matriarcal e patriarcal. Por causa do ensino que eles tiveram, eles aprenderam a lidar assim. Certo. E eu, como era o filho mais velho, aí dentro de um lar dessa forma, o filho mais velho muitas vezes ele sofre muito. Eu apanhava muito, mas também vou dizer que era arteiro pra dedéu, né? Eu era arteiro. Cada arte que eu vou contar aqui, que eu vou te dizer. Eu era arteiro mesmo. Tinha algum espírito que não era de Deus, sabe? Eu tinha 5 anos de idade,
eu vi um menino passando assim, o Eduardo, é para mostrar o outro lado, né? Que o pai bate, a mãe bate, por quê? Aí tinha um menino passando o Eduardo, eu vi um pedaço de uma viga, uma quina, eu peguei aquela viga, do nada, taquei na cabeça do cara, do menino, que era a mulher. Foi parar pro PS, enquanto ele foi parar pro PS, minha mãe me arrastou batendo, né? Então, eu era muito arteiro, né? Então, eu nasci num lar assim. E isso, qual o lado positivo? O positivo era o seguinte: fui educado num lar cristão, onde se ensinava a palavra, onde se incentivava a palavra, aonde nós éramos levados a participar de cultos familiares, enfim. Mas esse é o lado positivo. E isso ajudou a permanecer nos caminhos do Senhor. E fui, conforme fui pré-adolescente, adolescente, me converti com 16 anos, 1973. E nessa, só um detalhe, nessa época, você tá dizendo aí que os seus pais, na verdade, eles levavam você e seus irmãos pra igreja e tudo. Quantos anos você tinha nessa época? Porque a gente sabe que a idade de adolescência para jovem é um pouco complicada essa transição, mas pelo que você tá me falando, pastor, você sempre foi desde a sua infância mesmo. Ali quando você era criança, você já estava ali sendo direcionado. E isso faz muito diferença, né? Ah, sim. Com certeza, né? Eu morava na Vila Mariana. Vila Mariana. E eu lembro que meu pai não ia na igreja. Minha mãe sozinha, então eu tinha 5 anos quando eu morava lá, eu lembro disso. Ela levava nós éramos uma escadinha, nós éramos em 3. Eu tinha 5, outro tinha 4, outro tinha 3. Minha mãe sozinha levava a gente na igreja todo domingo, após domingo, escola bíblica dominical. Sim. E quando nós mudamos para cá, para Pirituba, isso continuou, né? Porque íamos todos na primeira igreja batista da Lapa, todo domingo nós íamos lá e não tinha dessa de não querer ir. E isto foi até a adolescência, mesmo com 16 anos, por conta deste ambiente, não tinha como dizer não, nós íamos. Sim. Mas é lógico que quando você chega a uma determinada idade, você já vai, porque você vai criando uma ligação com tudo aquilo. Sim. Aquilo começa a fazer parte da sua vida, parte da sua história. Sim. Enfim, agora em paralelo a tudo isso, eu fui nascendo muito inseguro, Sim. muito medroso, muito tímido ao extremo, por causa desse ambiente. E aí Deus, que sabe de todas as coisas, como ele ia tratar isso? Sim. E Deus, e aí, recebi Jesus com 16 anos, ia na igreja, congregava, mas aí foi aparecendo essa questão da timidez, essa questão de ficar isolado. Sim. Eu ficava muito isolado, né? Tímido, com medo. Mas Deus, quando tem um plano na vida de um homem, aí nós vamos lá para Jó, né? 42. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Sim. Quando Deus tem um propósito, um chamado na vida de uma pessoa, ele vai trabalhar para que aquele chamado, aquele propósito aconteça. Sim. Não importa se o cara é tímido, se é medroso, se é deformado de alma, não importa. Deus vai trabalhar para que ele venha a ser o homem que ele espera, que ele planejou desde a fundação do mundo. Sim. O que é interessante nisso que você está falando, eu estou pensando aqui, pastor Wagner, é que é o seguinte, você vê que aquele versículo, quando fala que ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele, é exatamente isso, né? Porque você percebe o quê? Por exemplo, na minha geração, algumas coisas foram diferentes. Na sua geração, foi feito dessa forma. Mas não quer dizer que as formas são erradas, né? Porque se não tivesse esses fundamentos dos pais ter aquela firmeza de levar os filhos para a igreja, provavelmente esses fundamentos você poderia ter se perdido lá na frente em algum aspecto. Mas você estava enraizado, né? Então, ensinar o seu filho no caminho que deve andar... uma das coisas que eu vejo e penso, muitas das vezes é ir contra a vontade mesmo. Exatamente. Porque você está ensinando ele que esse é o melhor caminho, né, pastor Wagner? Fala sobre isso. Eu agradeço a Deus sempre, porque eu agradeço muito a minha mãe. E até esses dias eu brincando com ela, eu falei isso para ela, né? Mãe,
Eu tô com 65, a senhora tá com 93. Deixa eu falar em vida aqui pra senhora, hein? Ó, eu amo a senhora é uma bênção e eu glorifico a Deus pela vida da senhora. Lógico que eu agradeço, porque eu não tenho dúvidas de que se não tivesse acontecido isso, por tudo aquilo que já eu vou contar, que gerou na minha formação, Sim. na minha estrutura, Sim. eu seria um cara que não teria progresso na vida. Sim. Por causa de tudo isso, mas eu agradeço por outro lado, sabe por quê? E isso eu falo, gente, para a glória de Deus, para quem está ouvindo aqui, jovens que estão ouvindo, esse papo de dizer, eu vou experimentar, queridos, ninguém fica traumatizado por permanecer nos caminhos do Senhor, ninguém. Sim. Eu não sou traumatizado por isso e eu glorifico a Deus porque eu tive o privilégio de não me afastar, de não ir para vício, bebida, cigarro, sexo antes do casamento, nada disso. São caminhos destrutivos, né? São caminhos destrutivos e tem outra, você pode... isso vai servir de experiência para mostrar que é possível permanecer nos caminhos do Senhor. É fácil? Não é. Você tem que resistir a tentações. Sim. Porque o inimigo, que não sabe o futuro, mas conhece o passado, o histórico da sua família, quando tem um chamado, como é o caso da minha, ele vai tentar matar. O diabo é aquele que mata os sonhos hoje para não ver ele realizado no futuro. Ele não sabe o futuro, mas ele conhece o que tem por trás, que você tem um histórico, Deus tem um chamado para você, e ele começa a perceber e ele vai trabalhar contra. Então, isso fez a maior diferença. Isso faz sentido também, né, pastor Wagner? Porque a palavra de Deus fala que é a missão dele, roubar, matar e destruir. Então, esse vai ser o propósito. E uma das coisas, só pra gente falar sobre isso, pastor Wagner, qual o seu conselho em relação aos pais de hoje, dessa geração? Porque o que você falou é importante, porque assim, na verdade, o pecado, ele vai te cobrar muito mais caro do que você está disposto a pagar. E eu tava pensando exatamente sobre isso alguns dias atrás. Por exemplo, as pessoas que nasceram num lar cristão e depois elas querem ter uma experiência para voltar, é como se Jesus, a pessoa estava morta nos delitos e pecados, Jesus tira a pessoa de lá e ele volta para a morte. É mais ou menos isso. É uma vida de ingratidão nesse sentido. São atos de ingratidão. Mas qual que é os conselhos que você tem hoje para os pais que falam assim, não, mas o meu filho ele não tá querendo ir na igreja hoje, e aí o meu filho, eu já procuro deixar ele mais à vontade, na sua sabedoria de Deus, sabedoria bíblica que você tem. Fala um pouco sobre isso. Como você, baseado naquilo que você viveu mesmo, porque hoje a gente vê o fruto, né? É o que você está dizendo e você vai contar. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acredito assim, né? Eu até ministrando esses dias em Santana de Parnaíba, numa dessas mensagens, porque lá eu ministro praticamente 85% das mensagens que são ministradas aqui. E esses dias eu estava ministrando uma mensagem, eu estava exatamente dando uma brechinha do meu testemunho. Sim. E eu estava falando, pais, não falem para os seus filhos nenhuma palavra negativa. E outra coisa, os pais hoje se sentem muito pressionados. Eles são pressionados socialmente. Não pode obrigar o filho, não pode forçar. Isso é forçar. Não é forçar. Isso aí, Jesus ele fala uma coisa, o reino de Deus é como que tomado pela força. Sim. Você tem que se esforçar, você tem que insistir para que ele permaneça no caminho. Os pais são os mordomos de Deus em relação aos filhos. Então, os pais vão sim ser responsabilizados. Os pais... mas você, pastor Wagner, você não sabe como estão os meninos, as meninas hoje. Querido, eu não sei como o pai, como os filhos e os filhos estão, mas eu sei de uma coisa. É o que o Sandro já citou. A verdade, a palavra de Deus, ela não mente. Ensina o caminho, no caminho que deve se andar. E quando ele envelhecer, se tornar mais... ele já não vai se desviar. Isso é verdade. Então, o pai e a mãe têm que persistir. Tem que insistir. Agora, tudo isso, eu não vou dizer que... Será que Satanás hoje está mais ativo do que estava há 40 anos atrás, 50 anos atrás? Eu não sei se ele está mais ativo ou não está. Meus filhos, pai e mãe,
querem cuidar, criar os filhos na educação cristã, pai e mãe tem que ganhar esses filhos na oração primeiro. Sim. Tem que orar, tem que colocar todo dia, sabe por quê? Porque existe uma guerra, teu filho, tua filha vai para a escola, está sendo bombardeado. Eu costumo dizer o seguinte, a influência do lar cristão tem que ser maior do que a influência do mundo mundano, redundantemente falar. A influência do pai e da mãe tem que ser mais forte na vida dos filhos. Ah, mas você não sabe, querido, não importa. Na hora que teu filho estiver na encruzilhada da proposta da droga, a lembrança do pai e da mãe falando para ele o que ele foi ensinado vai prevalecer e ele vai dizer não, ele vai recuar, ele vai repensar, ele vai pensar. Então, pais e filhos, dá trabalho? Dá. Mas... Muito. Dá trabalho, mas olha, vai ter recompensa de você ver esse menino, essa menina nos caminhos do Senhor lá na frente e, sabe, progredindo dentro do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando deu o seu filho para vocês pais, ele deixou esses filhos sob a responsabilidade de vocês. Então, você, pai e mãe, que é cristã, que conhece a verdade, tem sim que ensinar esse filho. Eu vou repetir essa frase. Muitos dizem, mas você não sabe o que é. Querido, eu sei que eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Ensina o caminho. Ele deve andar, e quando ele crescer, ele jamais vai se desviar. E tem outra. Se ele achar e pensar, eu vou dar uma andadinha por ali, o choque vai ser tão grande que ele vai dizer realmente, aqui não é o caminho eu já conheço. Sim. E sabe o que eu me lembro aqui agora, Pastor Wagner, quando você está falando, é exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. Que a Bíblia vai falar que ele sai da casa do pai e depois ele se lembra do conforto. Ele se lembra, a primeira coisa que ele fala assim, eu preciso voltar para a casa do meu pai, quem sabe lá eu possa trabalhar como um dos seus funcionários. Ou seja, ele se lembra dessa influência do pai, por isso que ele volta. É o que ele tem na memória, ele fala assim, eu preciso voltar para um lugar seguro, e o lugar seguro é na casa do pai. Lá eu vou ter um bom tratamento, lá eu vou ter dignidade de novo, né? Então é exatamente isso, a influência dos pais em relação aos filhos, ensinando no caminho que devem andar, é a disciplina, é o confronto diário, é aquela teimosia muitas das vezes do filho, mas que isso produz fruto, né? São frutos bons, né? E esses são os frutos bons, né? Com certeza. Os melhores frutos ele vai obter. Lógico, ninguém é perfeito, nem pais são perfeitos e nem os filhos são. A criança continua sendo criança. Sim. O pré-adolescente continua sendo pré-adolescente. Vai fazer as coisas de pré, vai fazer as coisas de criança, vai fazer as coisas de adolescente. Normal. Mas incutir a palavra e a mensagem de Deus é responsabilidade sua. Tem que insistir. E olha, pais, no mundo que a gente vive hoje, se não fizer isso, regado à oração, como se diz, lascou. Verdade. E você percebe uma coisa, né, Pastor Wagner? Essa questão que você está dizendo sobre a oração é muito importante, né? Porque só a disciplina tem que ter uma relação com o Espírito Santo e arrumar estratégias, mas a verdade tem que ser dita e a verdade tem que ser posta como fundamento de todas as coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte, para qualquer um de vocês que estão ouvindo esse podcast, ou nós que estamos aqui, Deus tem a resposta para todas as nossas situações. Sim. Agora, vai depender de mim, de cada um de nós, ter uma vida com Deus, mas tão dependente dele, tão influenciada por Deus, para que ele vai nos capacitar, que nós vamos ter a capacidade de ouvir acerca das situações que a gente está vivendo. Né? Então, quando você ora para Deus e você não sabe as respostas, e talvez nem o que está acontecendo com você, Deus já vai começar a cuidar de você. Sim. Por conta disso. Sim. Então, com certeza, é isso aí. Muito bom. E continuando aqui, Pastor Wagner, depois que você saiu dessa temporada, assim, que gerou todos esses fundamentos, isso é muito interessante, eu acho que na verdade isso vai ser muito bom para poder construir aqui. Como foi esse seu período aí de transição?
Que daí vem a adolescência, depois vem juventude. Mas aí, antes disso, eu quero saber uma coisa. Quando foi que eu acredito que foi nesse inteirinho aí que você ouviu que Deus te chamou? Porque aqui Olha, eu vou contar uma história, vou precisar contar a história. Vamos lá. A gente quer saber. Para vocês entenderem, eu acredito Deus tem chamado profético, eu não queria usar a palavra predestinação, entende? Sim. Mas eu acredito que Deus tem um chamado profético. Por exemplo, antes da existência de João Batista, quando Deus escreveu lá em Isaías, aquele que vai preparar o caminho, é isso que eu estou dizendo que é profético. Meu Deus. Deus já sabia quem era ele. Por exemplo, Sansão veio lá para Manoá, para avisar, olha, você vai ter um filho, assim. Então, Deus, ele sabe todas as coisas. Sim. Então, quando a vontade dele, ele quer que a vontade dele seja estabelecida, Deus vai trabalhar a favor dessa vontade. Eu vou contar a história para vocês entenderem o chamado, como aconteceu. Meu avô, tudo começou com meu avô na década de 20, do século passado. Meu avô, os americanos chegaram aqui em 1876 e eles chegaram no Nordeste, sul da Bahia, sul do Piauí, norte da Bahia. Sim. Então, na cidade de Corrente, eles construíram um seminário em Piauí e eles começaram a evangelizar a região. Eu vou tentar resumir porque a história é muito longa, mas para vocês entenderem o meu chamado. Como é que o meu chamado aconteceu? Porque eu creio muito nisso. E ele está se replicando na família agora. Os americanos passaram na região do norte da Bahia, onde meu avô materno e paterno moravam. Os dois eram amigos, avô materno e paterno. E alguém distribuiu um folheto naquele dia, naquela região. E o folheto ficou guardado. Um determinado dia, o meu avô achou o folheto. E aquele folheto tinha várias palavras, mas uma delas está condenado, alguma coisa assim. E o meu avô ficou sabendo, ele questionou, quem é que deixou esse folheto aqui? Bravo. Aí ele coronelzão. Ele era amigo do meu avô materno, os dois apiaram um jumento e foram para outra cidade. Chegando lá, Sandro, olha que fantástico, chegando lá, eles foram evangelizados de uma forma que quando eles voltaram, o meu avô paterno tinha 10 filhos, sentou na mesa com os 10 filhos, pregou para os 10 filhos e fez o apelo para os 10 filhos e 50% vontade patriarcal, 50% vontade divina, sei lá, humana. Todos saíram convertidos daquela mesa. Acontece o seguinte, olha que tremendo. A igreja que meu avô fundou vai fazer no dia 1º de novembro 100 anos. Nossa. Na cidade de Avelino Lopes, no Piauí. Eu estou com a oportunidade, fui convidado para estar lá, inclusive. Não sei se eu vou. Mas... já pegando o legado aí. Já. Exatamente. O que aconteceu? Uma das filhas dele, a tia Jaci, foi missionária no Rio de Janeiro, pela Convenção Batista Brasileira. A outra, a tia Zazila, ela foi professora de escola bíblica dominical, presidente, líder da Sociedade Feminina Missionária, dava aula na escola bíblica dominical, enfim, era uma mulher de Deus. Eu tive e tenho vários primos pastores. Dessa família nasceu uma filha missionária, filha cristã que trabalha na obra, serva de Deus. Ele teve filhos assim, netos. Eu tenho vários primos. O pastor Juraci, que inclusive vai ministrar, ele que vai ministrar no centenário da igreja lá. Meu primo Daniel, que já faleceu. Meu primo Solon, que estava na minha consagração. Meu primo, ele estava no dia que eu fui consagrado a pastor, há 18 anos atrás. O pastor que está pastoreando a igreja que o meu avô fundou é neto dele. Eu tenho primo em outra igreja pastor. O que eu quero dizer com isso? Aí, o chamado. Eu entendo que, agora é minha conjectura. Eu acredito que meu avô deve ter feito uma oração. Eu falo isso para o meu irmão.
filho dele mais velho, o Gustavo, você vê o chamado naquele menino. Ele está se formando em medicina esse ano. Ele tem sonho de participar em programas que venha tratar de pessoas carentes, como o SOS África, aqueles programas assim. Sim. Ele evangeliza. Ele, no final de semana, estudando 5 anos de medicina, quando ele vem para São Paulo, ele quer ir aonde tem uma vigília. Já chegou em casa lá 11 horas da noite. Pastor Wagner, tio, aonde tem uma vigília? Aonde tem um acampamento? Chamado profético. Eu falo pro meu irmão, esse menino tem um chamado. Então, da mesma forma, Deus, ele começou a trabalhar. E como é que começou na minha vida? Começou assim. O apóstolo Paulo, ele cita assim, que os outros te vejam como despenseiros de Deus, correto? Sim. Por onde eu passava, quando eu comecei a trabalhar no banco, as pessoas começavam a chamar, pastor, ô pastor, ô pastor. Mas eu falei, que negócio é esse? Pastor, lá no banco me chamava de pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Enquanto isso, Deus começou a trabalhar no meu pessoal. Porque como que Deus vai chamar um pastor medroso, tímido, inseguro? Como que ele vai chamar? Eu não contei que eu nasci num lar que criou essa pessoa deformada. E o meu chamado, ele começou mais identificado com as pessoas me chamando de pastor. Mas Deus começou, de alguma forma, Deus começou a trabalhar. Meu primeiro testemunho foi no culto da fogueira, com 20 anos de idade, tímido, envergonhado. E depois a gente começou com pequenas oportunidades a ministrar. Depois eu trabalhei no evangelismo na Igreja Batista da Lapa. E aí a gente evangelizava na praça, no presídio. Fui muito no CLC ali do Carandiru. Já fui em DCDP junto com o irmão. Então, o chamado, ele foi sendo caracterizado pelo serviço. Sim. Conforme o serviço, aquilo foi aflorando e apenas eu tinha consciência de que eu tinha um chamado. Sim. Assim, que eu tinha um chamado. Mas como, quando e onde, eu nem imaginava. Você se sentia vocacionado, mas não sabia como isso ia acontecer. Exatamente, não sabia. Eu apenas estava indo, trabalhando. Mas Deus precisava trabalhar no cidadão aqui. Sim. Porque a grande virada na minha vida foi com 20 anos, numa equipe que foi até o AP, ele era presidente, chamou eu e meu irmão, porque eu e meu irmão não queria saber de nada, só queria saber jogar bola. Ele chamou a gente umas 500 vezes. Você vai lá, você vai lá. Vem pro chamado. Vamos lá. Eu falei, não, hoje não. Ia jogar bola. Pá. Quando foi 20 anos, o que ele fez? Nós sempre fomos muito amigos. Chamou a ideia. Aí ele chamou a gente, sentou nós numa cadeira lá chamou e falou, meu... Eu fui chamado para ser o presidente dessa equipe e eu quero vocês dois participando. A virada começou aí. O Wagner perdeu a timidez ali, porque era uma galera de 27 pessoas, se eu não estiver enganado. A gente viajava todo junto, aquilo tudo foi quebrando aquela timidez. E dentro gerando conexão, né? Nossa, rapaz, agora você falou tudo. A palavra da questão do meu chamado, Deus trabalhou com conexões. E sabe uma coisa que é interessante que eu vejo aí, brother? Só fazendo um comentário aqui. É que é o seguinte, você percebe que lá atrás é o que Josué fala, né? Ele fala assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes essa palavra parece que é tipo assim, eu e a minha casa a gente vai pra igreja. Só que isso é muito além disso, né? Porque é o que aconteceu aí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor num sentido do quê? De servir também no ministério. Olha a profundidade disso. Toda a família convertendo. Exatamente. E vocês pegando o legado ali e desenvolvendo e vindo agora. Chegou nesse ponto aí que o seu amigo chamou você. A mesma história com meu irmão. Meu irmão, hoje ele é conselheiro, participa do conselho da igreja dele, da diretoria da igreja, é líder de adolescente, o Werner, sempre foi. Ou seja... Eu lembro dele na época que eu era adolescente. Isso. A minha irmã, quando ela faleceu,
com 30 anos, ela trabalhava com os adolescentes da Igreja Batista do Mangaló. Sim. Então, todos nós três, de alguma forma, trabalhando na obra. Sim. O que é isso? Eu creio, é um chamado profético. Agora, Deus trabalha com conexões. E aí, com 20 anos, eu falei que eu recebi Jesus com 16, né? 16. 1973. Mas 20 anos foi... Com 16 foi aquele... Recebi Jesus, beleza, tenho Jesus, vamos nessa. Mas continuou o Wagner desligado dessas coisas, né? Muito zoe, brincalhão, que vocês nem imaginam, cada uma. Zoando a molecada dos adolescentes. Zoando. A escola nem me conta. Bom, deixa pra lá. Aí, o que acontece? Com 20 anos, eu fui chamado, eu e meu irmão, para participar dessa equipe. Aí, ali, Deus começou a resolver o problema da timidez. Sim. De falar, de brincar, de conversar. Como eu nasci num lar, assim, opressor e reprimido, eu não tinha contato com mulher, com sexo oposto. Então, meu Deus do céu, falar com uma menina era aquele... Meu Deus do céu, o que vai ser? Era terrível, era terrível. Gelava. Não, gelava. Eu nem conto pra vocês o que aconteceu. Bom, o bicho era terrível. Eu levava bronca da minha mãe, né? Você não sabe receber nem um cara no portão, meu? Como é que pode ser assim? Então, era muito... Gente, acreditem, tem testemunhas. O AP mesmo, a irmã Maria Amélia, a mãe do pastor G, pergunta pra ela, o pastor Wagner era tímido? Nossa, tímido! Mas Deus precisava resolver isso. Ele resolveu essa parte. Quando Deus tem um chamado na vida do homem, olha, eu quero aproveitar e falar isso. Gente, hoje em dia, meu Deus do céu, ansiedade, eu estou me fugindo da palavra que eu costumo chamar assim, o pessoal tem ansiedade pastoral, sabe? Quer ser pastor e faz por onde, fica ali, fica por lá. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando Deus chama, Ele é poderoso para trabalhar você, para colocar você aonde Ele quer que você esteja. Né? Então, que negócio é esse? Os planos de Deus jamais serão frustrados, Sandro. Sim, com certeza. Então, se Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, Ele vai trabalhar. Então, antes de eu falar das conexões, alguém vai perguntar, mas Deus só chama através das conexões? Não. Sim. Mateus não tinha conexão nenhuma, Jesus vem, segue-me. Paulo, na estrada de Damasco, lá, Sim. Atos 9, sem conexão nenhuma. Sim. Vem e chama, mas Deus trabalha com conexões também. Você jamais conheceria Silas se não fosse um Paulo. Sim. Barnabé, talvez a gente conheceria, mas a notoriedade de Barnabé é mais por Paulo e Barnabé, eu acredito. Então Deus começou a trabalhar, mas antes de trabalhar, o chamado eu quero dizer assim, se você tem um chamado, não importa se você é tímido, envergonhado, Deus vai trabalhar para você ficar, como é que eu posso dizer assim, aceitável ou não, mas o mínimo para você poder começar a servir, porque Deus sempre está trabalhando com a gente. E tem outra, os planos de Deus jamais serão frustrados. Jamais. Vocês vão parecer que eu estou colando do AP. Apenas é a história. O AP, eu ouvi o podcast do AP, né? Ele contando lá. Quando eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, há 18 anos atrás... Quantos anos você tinha? Fazer as contas. 65 menos 18. Tava ali na casa dos 30. 39 anos. Eu tinha 40 e poucos anos. Com 39 anos, eu comecei a trabalhar aqui na Menorá Sim. 42. 47 anos. 47 anos. Os assessores para assuntos de memória me ajudaram aqui. Se manifestem. Se manifestaram. 47 anos. Bom, onde eu estava mesmo, hein? Ô pastor, só entrando nisso aí que você disse, tem duas perguntas aqui que fizeram, a Amanda Canazaro e a Rebeca Zimmermann. Fez assim, uma fez, como Sim, você venceu importante. a timidez e como foi enfrentar a timidez? Como vencer a timidez? Exatamente o que eu ia entrar agora. Eu estou falando que quando Deus tem um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, você não precisa se esforçar. Sim. Isso vai acontecer. Então eu vejo muitos, principalmente homens, viu? Com ansiedade pastoral. Se desligam de tudo, não querem trabalhar, não querem estudar, porque eu vou ser pastor, querido, não é assim. Se Deus não te chama, se você até hoje não foi chamado, lamento te dizer, não vai ser.
Mas, como é que foi a perca? Deus, quando ele tem um chamado na vida do homem, na vida de uma mulher, ele vai trabalhar os defeitos. Ele vai trabalhar as anomalias emocionais que eu tinha. Aquilo que é uma fraqueza se torna... Aquilo que ele vai começar a trabalhar. E o que aconteceu? Com 20 anos, acabou rompendo a timidez. E as duas que fizeram a pergunta, eu costumo, se eu não estiver errado, Eclesiastes 9:10, né? Tudo que vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Isso foi um conselho que eu ouvi da minha conexão, já sabe, né? Minha conexão, com 20 anos, ó, tudo que vieres à mão para fazer, faze conforme a sua força. Aprendi a nunca dizer não. A partir daí, a primeira coisa é dizer não quando alguém chama você para fazer. Mas e a timidez? Você só vai vencer a timidez enfrentando ela. Então, quando eu recebia convites, o meu primeiro romper, como esse aqui eu costumo usar, foi em 1981, eu tinha 24 anos. Eu era vice-presidente da mocidade da primeira igreja batista da Lapa. Eu era vice-presidente. Lá se usava esses termos. E o que aconteceu? A presidente se afastou e eu acabei ficando como o que estava à frente, com 24 anos. Mesmo um pouco tímido. E a minha primeira ministração, e aí está a influência de conhecer a palavra de Deus. Né? Não se apoie em Google, não se apoie em chamados arquivos de mídia para você receber capacitação. Capacite-se. Porque, o que eu quero dizer, 1981, nós não tínhamos acesso, estava aparecendo as concordâncias bíblicas, não como as bíblias vêm hoje, nem vinha concordância bíblica, não tinha Google, não tinha nada. Como é que aí... Só os comentários. Só os comentários, algumas nem, a maioria não tinha. Nós, assim, da nossa, não tinha acesso a isso. Sim. Em 81. E foi a minha primeira ministração. Pensa num cara nervoso, tímido, ainda com aquelas anomalias mais acentuadas emocionais. E houve uma gincana dentro daquele ano, que inclusive o presidente, eu fui vice-presidente no ano anterior. Naquele ano, era o irmão do Betinho. Era o presidente dessa mocidade que eu estava. Sim. Eu tinha sido vice-presidente no ano anterior, enfim. Ele fez uma gincana e o meu grupo ganhou. Inclusive o Enéas, para muitos que conhecem o Enéas, participou comigo. Nós participamos e nós ganhamos. E qual foi o brinde? O brinde foi o seguinte: o capitão da equipe que ganhar vai ter que trazer uma palavra no dia. Quem era o capitão? Era o pastor Wagner. E eu falei, meu Deus do céu! Gente, tava apinhada. Era no número 144 ainda da Rua Dronsfield. E tava apinhado, aquele pastor Davi Clava, todo mundo, Wagner de terno, gravata naquela época, né? Gente, a imagem que eu tenho é o seguinte, que eu vi o chão molhado de suor do cidadão. E eu não esqueço o que eu ministrei, foi sobre santificação. Ó, um desafio para vocês. Hoje tem Google, tem as plataformas aí de consulta, Wikipedia, enfim. Antes não tinha. Como é que eu ia ministrar um tema se eu não conhecesse a palavra? Sim. Entende? Então, santificação. Eu tinha que saber aonde estava na Bíblia sobre santificação. Só quem lia, só quem estudava que podia ministrar. E essa foi a primeira. Então, a primeira questão da timidez é não dizer não nunca para os convites que vierem. Agora, veja só, a timidez foi uma das primeiras coisas a serem vencidas, mas eu tinha muito medo e muita insegurança. A timidez, ela anda sempre junto, de mãos dadas, com medo, com insegurança. Eu costumo dizer o seguinte, que estas coisas são coisas que são como uma cadeia dentro do seu coração, que só tem a chave do lado de dentro. Sim. Só você que vai poder abrir, nem Deus. Ele pode ajudar a empurrar, mas se você tem muito medo, é tímido, é inseguro, você tem que abrir a chave do lado de dentro e sair para você poder experimentar o que Deus tem para você. Mas não foi só isso, Sandro. E como é que Deus começou a trabalhar isso? Eu tinha outra coisa que eu estava esquecendo. Eu tinha muita rejeição. Nisso você estava com quantos anos nessa temporada aí, pastor Wagner? Aqui já tô nas faixas dos 24 até os 32, que é onde
foi assim, o romper, como você costuma dizer assim, que foi tipo onde a cura aconteceu. Sim. Por quê? Como foi? Eu tinha muita rejeição. Eu nasci parto de fórceps. Sim. Né? A gente crê dessa forma, que é como se Satanás estivesse dizendo, pensa no chamado profético da família, Satanás sabia, esse menino não pode nascer, então já nasci de parto de fórceps. Sim. Quer dizer, foi na força que saiu. Ouvi muitas palavras negativas. Sim. Você não vai dar certo, você era para ser isso, você é isso, você é aquilo. E aquilo, eu fui nascendo debaixo desse estereótipo. Dentro disso. O subconsciente tinha essa mensagem. Exatamente, né? O subconsciente, a mensagem. Me sentia muito rejeitado, mas demais. Mas Deus precisava curar isso. Como é que um rejeitado pode chegar num lugar que não conhece ninguém para ministrar? E na maioria das vezes ele vai achar que todo mundo tá olhando para ele. Não, com certeza. E que todo mundo tá contra ele. Não tem dúvidas. Então, a primeira coisa que Deus precisava tratar era a rejeição. Meu e Deus Deus. colocou uma pessoa na minha vida. Deus colocou várias. Eu sempre atribuo, eu dou glórias a Deus pela vida do pastor Davi Clava. Ele foi aquele que ensinou a palavra na essência para nós. A segunda pessoa é a apóstola Valnice Milhões. Eu lembro dela. Por quê? Existia um movimento nos anos 80, que muitos criticam, do poder da palavra. Mas para mim, foi a minha libertação. Valnice ainda tá aí pregando Exatamente. o evangelho. Chegou nas minhas mãos uma folha com vários versículos. Kenneth Reagan, né? Quem já sabe, conhece o movimento. Eu li 8 livros dele e ele declarava, Valnice cria nisso, o poder da palavra. Nada disso é errado. Provérbios 18, 21. Na boca há poder para a morte e para a vida. Aquele que bem a utilizar, comerá do seu fruto. Sim. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Me chegou uma folha e naquela folha tinha vários versículos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos faz triunfar. E através de nós manifestará o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Aquilo começou a mexer comigo. Aquilo começou a transformar o Wagner. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar e eu uso demais 2 Coríntios 4, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 4:4. Tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez é perfeito. E sendo recebido com ações, e nada é recusável, e sendo recebido com ações e graças, nada será rejeitado, né? E acho que o versículo é esse. Eu sei que é 2 Timóteo 4:4. Esse versículo, para mim, eu comecei a trabalhar sobre mim mesmo. Wagner, tudo que Deus fez é excelente. Declarando. Comecei a declarar. Comecei a aprender sobre o poder da palavra. Tudo que Deus fez é perfeito. Você foi feito excelente da parte de Deus. Glória a Deus. Então Deus começou a trabalhar na rejeição. Sou liberto em nome de Jesus. E isso é um espírito. E Satanás às vezes tenta soprar ainda. Vocês não imaginam que libertação é eu participar de um momento como esse. Vocês não imaginam. É libertação, é cura. E posso falar uma coisa, pastor Wagner? Eu lembro dessa época, eu tô na comunidade nossa lá desde os 13 anos, quando você ainda sempre ministrava e falando sobre isso. Eu falava mais, essas palavras criativas que geram a vida de Deus e Exatamente. que traz vida. E isso realmente é uma verdade, porque eu passei por isso, vivi isso também, nesse sentido. E realmente a transformação, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos poder criativo através da palavra, né? E criados em Cristo, né? E abril de 89 foi a maior experiência libertadora que eu tive. Lógico, eu tenho outras e preciso, Deus está tratando, ainda vou ter outras experiências em nome de Jesus. Mas a que rompeu a libertadora foi em abril de 1989. Eu tinha muita dificuldade em receber o batismo no Espírito Santo, porque nós aprendemos de uma forma
que batismo do Espírito Santo não era para os nossos dias, o Atos 2 era como um foguete, como o AP contou no podcast dele, pode ouvir lá, enfim. Nós aprendemos que não era para os nossos dias, e isso estava aqui, ó. Mas eu tive o entendimento do batismo do Espírito Santo que eu precisava dele, e eu passei a procurar. Eu ia em reunião, eu ia em apelo, isso demorou uns 2 anos, Renata. 2 anos, durante 2 anos... Nino, eu procurei o batismo do Espírito Santo e nada, eu ia na igreja que tinha batismo do Espírito Santo, lá na rua Tito, e vamos que vamos, tinha apelo, aí voltava, tinha gente que voltava e falava, esse negócio não é verdade, eu falava assim, é verdade sim, nós aqui não estamos prontos, não estamos preparados, estamos sem fé, vamos seguir, vamos continuar nesse negócio, né? E aí o batismo do Espírito Santo foi uma experiência, você que tem medo, você que é cristão, você que é servo, você que é serva, menino, menina, você tem medo? Busca o batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas até Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Lá em Atos 2, 1:8, melhor dizendo. Então, peraí, como que um tímido vai poder pregar a palavra? Como que um tímido vai poder ser testemunha? Deus precisava curar o cidadão. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Recebi o batismo no Espírito Santo. Eu ia em reunião e quando vinham as línguas, né? Quando vinham as línguas, assim de dentro, eu escutava as línguas, a mente não aceitava. A mente... Você está inventando. E não foi. E aí tinha reunião, a gente ia orar aqui onde é o Parque dos Pinheiros ali, antes de construir, nós íamos toda sexta-feira orar ali, e era uma lava cheia, tremendo, sabe? Mas aí o batismo não vinha, ou melhor, ele vinha, mas eu não cria, eu bloqueava. E eu fui batizado em abril de 1989. Você até gravou essa não, data. Gente, foi fantástico, porque... Incrível. Ó como foi. Foi assim, ó. Foi a Valnice. E ela começou dizendo assim... Estava ministrando. Você com fome e sede por mais do Espírito Santo. Porque a gente não sabia que ela ia ministrar isso, exatamente, querendo. A igreja estava apinhada, estava lotada. Eu lembro que eu estava de pé. Na hora que ela começou a orar para ministrar o batismo no Espírito Santo, eu estava de pé. O nosso irmão, tinha um irmão, me foge o nome agora, eu estava assim com a boca, imagina, o pastor Wagner não fala baixo, né? Eu estava com a boca no ouvido do irmão, tadinho desse irmão. E aí a apóstola Valnice, ela começou, gente, para mim foi a chave, irmãos, para muitas pessoas que estavam lá. Ela começou, eu vou dizer algumas frases aqui, eu vou pedir para vocês repetirem. E estamos lá, nós repetindo, em russo, vamos falar em russo, boa tarde em russo, o dia hoje está lindo em alemão. E começamos a repetir, aí ela fez a pergunta. Por que vocês estão repetindo se vocês não sabem o que eu estou falando? E por que você não repete que o Espírito Santo já está falando dentro de você? Gente do céu, quando a apóstola falou assim, receba o Espírito Santo, gente do céu, aquilo foi um foguetório do céu. E aí, meu irmão, as cadeias do medo, as cadeias da timidez, as cadeias da rejeição, as cadeias... E aí Deus já estava começando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, até hoje eu não precisei. Até hoje eu não precisei e eu espero não precisar. Eu não nego que talvez possa ser que precise, mas até hoje não. O meu psicólogo chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele cura, ele sara medo, rejeição, mas tem que ter batismo no Espírito Santo, porque quando você é revestido do poder, ele rompe isso. Então você vai numa praça, você evangeliza dentro do trem, como a gente fazia muitas vezes. Fazia apelo dentro do trem. Então, era tímido, era envergonhado, tinha as suas prisões, mas a palavra libertou. Então Deus estava trabalhando nesse chamado. E o chamado ele funciona como? O meu caso
Foi através de conexões. Deus trabalhou desde o ventre da minha mãe. Então essa parte de rejeição também foi vencida com o batismo com o Espírito Santo. Tem que mergulhar. É tipo Só assim... pro pessoal falar aqui, Pastor Wagner, tem que mergulhar na presença do Espírito Santo. Não, tem que querer muito. Tem que querer muito. Eu costumo dizer o seguinte, para você que tá ouvindo aí, que não é batizado no Espírito Santo, pastor, como é que eu sei que eu não sou batizado no Espírito Santo? Meu amigo, se você tem dúvida, você não é. Sim, cara, é isso. Se você tem dúvida, você não é, meu amigo. E aí os crentes ficam com vergonha, né? Então estamos aqui numa galera, e se um não é, e os outros tudo é, ele fica com vergonha de dizer que não é. Não, você pode dizer, olha, ainda não passei por essa experiência. Eu aconselho você, quando você estiver perto de alguém dos larabacheia da vida, e você ainda não é batizado, sabe o que você fala? Eu não passei por essa experiência. Agora, para você que não passou pela experiência, só vou fazer uma pergunta. Você quer batismo no Espírito Santo? Na sua lista de oração, onde está o batismo no Espírito Santo? Sim, cara. No primeiro lugar ou está lá em 10º? Nem está na lista. Sim. Então, Deus vai trabalhando. No meu caso, Deus trabalhou com conexões. Gente, não é cópia não, viu? É Esse história. podcast tá pegando fogo aqui, hein? Não sei não, vamos ver. Ó, não é cópia não, viu, gente? Não é cópia, não é cópia, é história. Quando eu fui consagrado a pastor em 20 de dezembro de 2003, passou uma semana, minha mãe veio me mostrar. Todo mundo vai achar, não é possível estar imitando. Não, é história. Minha mãe veio me mostrar um caderninho que a Johnson dava nos hospitais da maternidade. O que meu pai tinha escrito que desejava e o que minha mãe desejava que fosse. O que estava escrito lá? Aí minha mãe veio me mostrar. Olha aqui, ó. O que seu pai escreveu que ele desejava para você. Deus, cara. Meu filho, eu desejo que ele seja pastor. E um detalhe, colocou entre parênteses, Batista. Mole, gente. A oração dos E a mãe, pais poderosa. E a mãe desejou médico. Ao contrário, exatamente. Tô falando E na verdade é tô falando isso, ao contrário praticamente, do né? podcast do AP, que vocês vão ver que é o contrário. E na verdade é isso, né? Você tá fazendo essas duas funções, né? Exatamente. Praticamente. Exatamente. Exatamente, médico da alma, né? E aí o que acontece? E aí, Deus, ele vai trabalhando o chamado. Eu estava falando de conexões. Deus trabalha com conexões. Eu passei eu nunca levei isso em consideração, porque eu tinha convicção. Eu fui chamado por Deus e ponto final. Você chegou a ter alguma palavra profética, assim? Porque o que acontece? Tem algumas pessoas que têm isso, né? E é interessante falar sobre isso, né, o pastor Wagner? Porque, assim, as pessoas falam assim, eu nunca recebi uma palavra profética. Tá aqui um homem de Deus que nunca recebeu uma palavra profética, mas que o Espírito Santo falou com ele diretamente. Hoje a gente vê a frutificação e esse exercício ministerial acontecendo aqui, né, brother? É isso que eu ia falar. Às vezes eu ia em reunião, gente, acredite se quiser, tinha 10 pessoas na fila. 10 recebia. 9 recebia, o profeta pulava por mim. Eu falei, mas que coisa, o senhor não tem nada para me falar? Ele queria dizer para mim o seguinte, já está falado. Meu Deus. Já está falado. Então, conexões. Deus, queridos, como Deus... Isso eu já agradeci o AP. Mas eu vim agradecer há poucos tempos atrás, sabiam? Deus trabalha com conexões. Eu tinha 5 anos, ele tinha 3 quando nos conhecemos. Nós passamos uma infância juntos na igreja, fizemos apresentações infantis juntos. De domingo, Deus trabalha com conexões, Sandro. De domingo, o mesmo ônibus que nós pegávamos aqui, eu morava ali onde o João Júnior, para quem conhece, na Avenida Mutinga. Na Avenida Mutinga, descendo ali. Eu morava ali, nós pegávamos o ônibus e aí, lá no Jardim da Felicidade, a mãe com o AP e o Eli subiam no ônibus. Nós íamos junto no ônibus, voltava no mesmo ônibus. Nessa temporada. Criança. Meu Deus, anos cara. E anos. Olha isso, junto. Cara. Aí depois nós jogamos bola juntos. E Deus trabalha com conexões. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele vai trabalhar a favor desse plano. Os meus planos não serão frustrados, diz o Senhor. Então, quando Deus tem um chamado na vida do homem, na vida de uma mulher, você, irmã que está ouvindo, a mesma coisa. Quando Deus ele vai trabalhar a favor. A gente não precisa ter ansiedade. Será que vai? Será que não vai, queridos?
Aí, essa conexão, nós trabalhávamos em evangelismo juntos, nós íamos para Arandu juntos, nós fomos em Olímpia evangelizar juntos, Viradouro juntos, Meu Deus. todos nós juntos. E eu sempre estive trabalhando. Eu estava até contando aqui antes que o tempo que eu e o AP não trabalhamos juntos, ele estava na tesouraria da primeira Igreja Batista da Lapa, eu estava atuando no Ministério de Evangelismo. Viajava, ia para Tupã, praça pública, sempre fiz, e presídio, trabalho em E uma presídio. coisa que é interessante, o pastor Wagner, você percebe que as pessoas muitas das vezes hoje, na nossa geração, eu vejo isso, elas querem pular, né? Por exemplo, alguns passos. O fato de você estar envolvido, eu estava tendo uma conversa com um jovem que ele fala que ele falou para mim que ele acredita que ele tem um chamado de Deus. O fato de você estar envolvido no corpo de Cristo servindo, isso é a construção e o processo para você ingressar no seu chamado e no seu ministério. Porque não tem como isso passar, né? É o que aconteceu com você. Você estava servindo no evangelismo, você estava servindo em outras áreas e de repente, cara, você estava lá naquilo que era a vocação de Deus para você. Eu costumo usar uma frase, ultimamente eu tenho usado muito. Deus não é magia, Deus trabalha com processos. Meu Deus. Entendeu? Deus trabalha com processos. Irmão, Deus trabalha com processo. Deus não é mágico. Eu quero isso, eu quero... Deus sabe que você vai ser isso, vai ser aquilo. Tá bom, pá! Não! Deus, eu e você precisamos ser trabalhados na obra de Deus. Uma coisa que é interessante, que eu lembrei aqui agora, o pastor Wagner, é que a palavra de Deus fala que Deus é por nós. Ele não é para nós e nem contra nós. Porque se ele fosse para nós, é aquele caso que você assiste o Jim Carrey num filme que tem que ele fala que ele se torna Deus e ele atende o pedido, ele fala sim para todas as pessoas e o mundo vira um caos. Deus nunca vai falar sim porque ele não é para nós, ele é por nós. Então, como ele tem uma visão maior, como ele entende e a mente dele está acima de tudo, ele quer nos desenvolver, é esse processo. Você cai dentro do processo e ali Deus vai te desenvolvendo porque ele é por nós, ele quer o nosso bem. Com certeza. Agora, o processo continua, viu, gente? Com 20 anos, com 30, com 40, hoje com 65, o processo continua. Porque parece que falando assim, a gente não tem defeitos. Pelo contrário, temos muitos defeitos e Deus ainda continua trabalhando isso. Né? Enquanto você vai servindo, Deus continua trabalhando. Enquanto você vai se aproximando dele, Deus continua trabalhando com você. E eu estava falando das conexões, né? Então, nós sempre trabalhamos juntos. Quando o AP, em 1997, 27 de maio de 1995, que nós começamos a menorar aqui ele chamou com ele mais 13. Com ele mais 13. E nós... Deus é tão perfeito na sua onisciência que nós trabalhávamos ali nós orávamos ali no Parque dos Pinheirinhos toda sexta nós orávamos. E exatamente, sem pensar, nós fizemos 7 reuniões no escritório da empresa onde o AP trabalhava, toda sexta-feira, até a última sexta-feira que antecedeu a inauguração da Menorá. E eu vim participando da equipe, ele e mais 12. Ele chamou 12 estratégicos, cada um com uma função. A minha era a intercessão. Então tinha o pastor dos jovens, tinha a área social, tinha o ministério infantil, tinha tudo isso. Entendeu? Tinha tudo isso. Aí a conexão. Deus, ele tinha um plano, ele trabalhou lá desde o começo. Então eu quero até dizer que eu nunca, essa é uma coisa que eu nunca, tipo assim, como é que é? Eu via, e eu vi muito, você é pastor porque você é amigo de fulano. Querido, nunca fui pastor porque sou amigo de fulano, eu sou pastor porque Deus me chamou. Glória a Deus. Agora, Deus trabalha as suas conexões, é assim que Deus trabalha. Eu estava falando com um amigo, muitos conhecem, que é pastor agora, eu estava falando a mesma coisa. Você tem que ter convicção que você está sendo chamado, não é porque é isso do pastor. Não, você tem que ter essa convicção. Deus te chamou, acabou, ponto final. Ele trabalhou você dessa forma. Foi com você que trabalhou dessa forma. Então você tem que ter convicção. Então desde a fundação foi em 1995 e 8 anos depois, não esqueço até hoje, o dia que o AP me chamou na sala dele, dia 13 de dezembro de 2002. Ele me chamou e falou, olha Wagner, 8 anos se passaram, chegou a hora, né? E
E é isso, o chamado foi... Já estava claro para você? Ah, não. Já estava exercendo? Já estava claro e eu trabalhava também no secular, antes de assumir o integral, porque a gente continua trabalhando e nós continuamos trabalhando, e eu vendia frango, né? Sim. Eu era vendedor de frango, e eu lembro que quando eu fui comunicar ao patrão que eu ia sair, estava pedindo a conta. Isso foi uns 20 dias antes, no próprio dezembro. Eu chamei os 2 sócios e falei, ó, a partir de 20 de dezembro hoje eu estou pedindo desligamento da empresa. Os 2 ficaram estupefatos e perguntou, você vai viver de quê? Eu falei assim, eu vou trabalhar de tempo integral e eu vou ter uma renda lá. Mas como é que você tem certeza que vai ter ovelha suficiente para pagar teu salário? Eu falei, meu querido, aquele que chamou vai sustentar. E até hoje nunca faltou. Glória a Deus. Sabe que isso é incrível, o pastor Wagner? É saber, e eu acho que isso vai ser muito construtivo aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse podcast e também nos ouvindo, porque o que acontece? Essa parte de desenvolvimento do seu serviço no corpo, isso tira toda aquela mentalidade das pessoas de misticismo. Porque tem gente ainda, eu já conversei com muita gente, que os caras às vezes falam assim, mas um dia eu vou ser pastor e pode ser a qualquer momento, entendeu? Só que o cara ele não está engajado na igreja local, ele muitas das vezes ele não quer trabalhar na igreja local, ele acha que, por exemplo, ele vai ser um ministro de Deus. Hoje a gente sabe que as plataformas tá cheia de gente aí com voz na internet, né? Mas a gente sabe que o autêntico vem de Deus, né? Então isso é interessante, pra gente poder desenvolver isso, você falar todas essas partes que você trabalhou e que isso foi um conjunto de um processo que te trouxe a esse momento que Deus tinha te vocacionado, e lembrando que isso não é, esse é o momento de, vamos dizer assim, o momento de êxtase, vamos dizer assim. Não, todo o processo também porque é uma construção. E isso é importante falar, né, pastor Wagner? Porque é isso. Não, é processo. É processo. E outra coisa que eu quero aproveitar o gancho aqui, Deus só chama ocupado disponível. Essa frase não é minha, ela não é minha, mas Deus só chama ocupado disponível. Vocês veem na Bíblia, Deus nunca chamou desocupado. Mateus estava trabalhando na coletoria, Pedro tinha uma empresa de pesca, Amós estava lá arando, Eliseu, todo mundo Deus só chama ocupado disponível. Paulo estava caçando. Paulo estava trabalhando. Então é o seguinte, querido, Deus só chama ocupado disponível. Sim. Aquele que quando Deus chamar vai dizer, eis-me aqui, você está lá trabalhando no secular e outra coisa. Eu sei, hoje muitos paradigmas estão se quebrando, mas eu quero aproveitar a minha experiência. Você sabe por que você tem que trabalhar no secular para depois trabalhar no integral? Porque lá você vai aprender critério. Sim. Lá você vai aprender que tem horário, lá você vai aprender que tem chefia, lá você vai aprender que tem horário, submissão tem critério, autoridade. Submissão à autoridade. Você vai aprender tudo isso. Então, é por isso que é bom você trabalhar. Outra coisa, trabalhando você vai estar conectado com tantas coisas, como o mundo funciona, como o mundo está, para você não vir no ministério e achar que o mundo ministerial ele é lúdico. Não, ele é real como é real. Sim, a vida secular lá fora, né? É a mesma coisa, integral, você tem critério, tem todas essas coisas aí. Eu ouvi uma frase recentemente, numa reunião que a gente estava, do Davi Lago, e ele falou assim, tem uma geração queimando por Jesus, mas essa geração quer mudar o Brasil, mas essa geração não conhece a história do Brasil. Olha isso. Por aí. Por quê? Porque acha que tudo vai acontecer misticamente, mas não, você tem que se preparar, você tem que ter uma vida diária, é vida real, né? Com certeza. Eu costumo usar uma frase, até agora paramos um pouco, mas eu costumo usar que a rapadura é doce, mas é dura. Sim. Então, é gostoso? A vida, eu falo da vida. É gostoso viver? É gostoso? Mas ela é trabalhosa, ela é dura, mas com a presença de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. E uma coisa importante, pastor Wagner, conta pra nós agora aqui,
Tem alguma pergunta? Tem duas perguntas. Vamos lá. Vou Mais 2 perguntas aí. fazer a pergunta do Caleb Cravo. Ele perguntou assim: você já tocou ou toca algum instrumento? Ô, Calebão, isso aí é aquelas pendências, sabe? Que tá pendente. Não, pior, Mas eu já vi você tocando violão. Né? É verdade. Eu ia falar o pior não. O melhor que eu já toquei. Eu tocava no culto das mulheres à tarde que tinha acho que era de quarta-feira, de terça, já nem lembro. Às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eu cheguei a tocar. E olha, eu tenho alguns sonhos. Eu tinha alguns sonhos, ainda tenho. Um dos sonhos é esse. Inclusive, eu comprei um violão elétrico. Tá lá. Então, essa é uma das coisas que eu ainda vou realizar, Caleb. Eu já toquei, ó. Tem testemunha que viu tocando aqui. Já vi, já. Mas vou retomar. Mas eu tenho... Hoje eu estou trabalhando num dos sonhos. Eu estou trabalhando na questão pessoal. E um dos sonhos, já que eu estou falando de sonho, eu sabia um dos sonhos que eu tinha é ter um curso superior. Eu não tinha. E Deus, até nisso Deus foi fiel. Eu tinha feito administração, comecei, mas não terminei, nos anos 90. E o próprio banco que exigia que eu fizesse um curso superior foi o banco mesmo que me exigia que eu estivesse lá no horário e eu não tive condições, enfim, acabei. Mas eu tinha um sonho de ter um curso superior. Brother, quando Deus lê o teu coração, Ele vai trabalhar a teu favor. Um belo dia, eu estou atendendo lá, na minha sala, chega uma pessoa com um telefone. Ô, pastor Wagner, vai abrir um polo da Metodista aqui. E aqui está o telefone. Liguei, fiquei sabendo, a prova vai ser tal dia. Falei pro pastor Ian. Foi os 2. Ô, pastor Ian, o que você acha da gente fazer faculdade, universidade? De teologia ainda. Metodista, que é tradicional, né, histórica. Sim. 4 anos estudamos, tá lá o diplomão lá. Uhul. Glória a Deus. Mas eu tenho outros sonhos. O violão é algo que eu preciso retomar. Cheguei a tocar e eu tocava lá em Santana de Parnaíba. Mas sabe o que aconteceu, Caleb? Aconteceu o seguinte: toda quinta-feira eu cantava os mesmos 3, só mudava a ordem. A único, no Santo dos Santos. O repertório ficou marcado. Aí, na outra quinta eu revertia. Eu começava pelo que eu tinha invertido. Até que chegou uma hora que as irmãs, as ovelhas, começaram a dizer: Ô pastor Wagner, não tem outro? E eu falei: pior que não tem. Então eu preciso. Valeu, Caleb. Eu preciso criar vergonha e retomar. Tem mais uma pergunta do Teixeira Douglas Pérez. Pastor, você tem filhos? Não tenho. Tenho os filhos espirituais e minhas filhas espirituais aí, que até me chamam de pastor. Ô, pastor. Tem mais alguma pergunta? E agora aqui, pastor Wagner, quantos anos de ministério até hoje? 18 anos. 18 anos. Qual foi a experiência mais marcante, assim, que você fala assim, cara, essa daqui eu não esqueço mais? Vamos lá. A mais marcante? Eu tive várias. Eu já tive visita eu já tive aqui no Ministério Menorá, pastor, que o cidadão veio com faca. Eu já tive... do gabinete? Não, eu fui fazer uma visita, o cidadão veio com faca. Eu já tive experiência que nunca deve se fazer, mas eu fiz. Meu Deus. Um dia eu fui chamado, na verdade o AP foi chamado e ele estava viajando e ele me ligou. O pastor Wagner vai ter que ir em tal lugar. Cheguei lá, o cara estava endemoniado com uma faca na mão. Quer dizer, ele estava ou não estava? O fato é que o pastor fez o que não deveria ter feito. Eu rolei no chão com ele para arrancar a faca. Então eu nunca esqueço, né? E essa visita é marcante mesmo. Rolei com ele no chão para pegar a faca. E depois, ele não queria a minha visita lá. O AP estava no telefone com ele, jogou o telefone no chão e eu lá, hein? Pastor Wagner lá. Eu e ele só, meu. E aí ele não me queria lá. E ele pegou, vou chamar a polícia.
E aí, o que aconteceu? Ele chamou a polícia. Aí o policial chegou lá, vou omitir os nomes, lógico. Pode ser que alguém veja esse podcast. Aí o policial, chegou o casal policial, cara, foi revistar a casa comigo. E encontraram posses suspeitos. Aí o que o policial falou pra mim? É muito nobre o trabalho que o senhor desenvolve. Mas a partir de agora, pode ir embora. Tchau. Ou seja, essa foi marcante. Mas essas são visitas corriqueiras, né? Mas eu participei do processo de libertação daquela pessoa que o AP citou, né? Que participou do satanismo, onde a gente leu vários livros, né? Rebeca Brau, Cavando Trincheiras. Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos. Queridos, foi tão marcante. Eu vi, ela levitava. Certa vez, nós estávamos no apartamento dela, contar só essa, hein? Certa vez, nós estávamos no apartamento dela, não deixa eu esquecer dessa experiência, mas deixa eu começar pela outra. Foi marcante porque a gente viu o que é o nome de Jesus, o que é o poder do nome de Jesus, o poder do reino espiritual. Vou contar só uma. Ela incorporava o incubus, que é aquele demônio que vem para fazer relação sexual, né? E muitas vezes nós estávamos lá, eu estava repreendendo, nós estávamos repreendendo em nome de Jesus. O que Satanás fazia? Sabe que é homem? O incubus via e ela começava a ter relação sexual. Naquela manifestação, você tinha que ter o domínio próprio para o homem não ser influenciado por aquela cena. E quando você repreendia em nome de Jesus, e como era um principado, o nome de Jesus está acima de todo nome, daquele que se nomeia, daquele que ainda não se nomeou, acima de todo nome. Mas era interessante a gente ver quando a gente pedia, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, que venham com espada de fogo. A gente escutava os demônios gritando e ia embora. Ia embora. Ia embora. E um outro dia, ela estava numa crise, passando uma crise de manifestações recorrentes, né? Eu lembro que eu estava no apartamento dela, ficava eu, uma irmã e ela. Queridos, que impressionante aquilo. Imagina vocês. Olha, eu corri. O apartamento não era o suficiente grande para que eu, saindo da sala, desse tempo da pessoa fazer o que aconteceu e deitar, porque eu levantava para ver de madrugada, isso 3 horas da manhã, eu levantava para ver como ela estava na cama. 3 horas da manhã, brother. 3 horas da manhã, você imagina, o piso era de mármore. Tipo mármore. Um prato de pirex assim. Ele foi jogado, bateu na quina do quarto dela, os estilhaços espalhou no quarto. Você imagina o som que fez. Sério, eu saí correndo da cama. Não foi de medo, não. Eu saí direto correndo da cama para ver se foi ela que tirou. Não, ela estava normal. Estava dormindo. Dormindo normal, da mesma forma que eu tinha acabado de ver. Então, essa foi uma experiência marcante. Por quê? Porque ela nos ensinou várias coisas. Primeiro, que o nome de Jesus não é gritando, é poderoso. Acima de todo principado e potestade. Outra coisa que ensinou, que não brinque com essa questão espiritual. Porque, sabe aquela experiência do rapaz da faca, que rolou no chão comigo? Você sabe como é que ele manifestava? Rebeca Brau, no livro, eu aconselho vocês lerem esse livro, não edita mais, mas no www.estantevirtual.com.br vende esse livro lá. Rebeca Brau, Cavando Trincheiras. E ela faz uma lista de 300 portas de entrada. Esse rapaz, ele demoniava porque ele colocava um gole de cerveja na boca. Ele endemoniava. Uma outra que eu vou omitir, vocês conhecem.
eu a conheci no leito de hospital com tentativa de suicídio. Ela manifestava também, e manifestava o espírito de morte, né? Na Avenida Mutinga ali, ó. Tava no carro, quando ela ia sair passando pelo Carrefour para ir para lá, Satanás errou a distância, porque ela caiu no gramado que é inclinado lá para baixo. Nossa. Suicídio. Então, o nome de Jesus é poderoso. Então, essa foi a experiência marcante. As marcantes foi essa. Mas outro lado, as marcantes. Sabe qual é a coisa mais marcante do mundo? É você ministrar a palavra e ver as pessoas recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E sabe o que é mais marcante ainda? A glória é de Deus, a alegria é sua. É você ouvir testemunhos. Eu recebi Jesus no dia que você se converteu. É maravilhoso ouvir isso. Então, eu não estou enaltecendo que é mais marcante as obras. Não, mais marcante é você pregar, ministrar, ver as pessoas sendo libertas pela palavra. O mais marcante é você fazer visitas aonde as pessoas são edificadas. O mais marcante é você fazer a obra de Deus. Isso é o marcante. Agora, experiências que te marcaram foram essas. Endemoniados com faca, rolar no chão, velório, já passei experiência, pastor, sai daí, aí entra alguém já vi funeral, o cara chegar algemado, mó vergonha, né? Todo mundo, o cara chegar algemado, ó pastor, vai sair todo mundo da sala fúnebre aqui, porque vai vir um filho do preso. Então essas experiências, sabe? Experiências também que as pessoas usam, experiência marcante, vocês estão pedindo. Uma vez, também eu vou omitir o nome, e o irmão chegou na igreja cedo, pastor Wagner, você precisa ir comigo que o pai de fulano tá morrendo. Beleza, né? Aí eu fui lá com o irmão me deixou na mão, me deixou eu lá no hospital, olha, eu preciso ir embora, deixou o pastor. Chegou lá, o que aconteceu? O médico responsável me chamou, olha, a família estava toda chorando já, mas não sabiam. Aí o dono do hospital me chamou. Isso são experiências que a gente passa, viu, gente? Me chamou e tinha a mesa onde os corpos dos mortos são colocados e eu ainda estava voando, viu, gente? Estava voando. O cara tinha acabado de morrer. A gente está acostumado a ver só vivo, né? Você só vê vivo, você não vê morto, né? Aí eu fui pegar no cidadão pensando que ele tava... Aí eu saquei que o cara tinha morrido. Mas não acabou aí, Sandro. Pastor, passa essas, viu? O que o responsável do hospital falou? Agora vai lá e comunica a família que o cara morreu. Se eu tivesse mais experiência, eu tinha falado para ele, não vou não. A responsabilidade é tua. E eu tive que comunicar à família que o pai deles tinha morrido, né? Então, essas experiências assim, olha, aí você já estava se passando por médico. Eu já estava passando por médico. Naquela temporada da sua mãe e do seu pai na cartilinha. Né? Exatamente. Então, gente, se eu for contar aqui, eu tenho experiências as boas, as ruins. Meu primeiro funeral, sabe como foi? Aí eu quero falar que Deus trabalha as pessoas quando Ele chama. Entende? Um cara tímido, com um espírito de rejeição, acanhado, inseguro, jamais faria, mas Deus vai trabalhando. Meu primeiro funeral que eu fiz, o AP, não sei se ele vai lembrar, ele não era pastor ainda, mas estava em vias de... E o AP, ele ia fazer uma ministração, era ele só de pastor, né, no começo, e ele já tinha anunciado para a igreja que ele ia ministrar na escola bíblica dominical. E ele me ligou sábado à noite. Vou precisar de você. Ah, é? Então. E aí, eu nunca esqueço. Vou passar umas dicas aí para vocês, pastorada. Estão ouvindo aí? Ou vão ouvir? As palavras dele. Ele falou, primeira coisa, o público mais atento é o público do funeral. Então você não precisa se preocupar. Pode ver. Pastor, o público do funeral, tá todo mundo tenso, nervoso, tá todo mundo ligado no pastor. Então não se preocupe. E foi no cemitério de Perus, não esqueço até hoje. 9 horas da manhã, chega eu lá, não conhecia ninguém, nem o morto. Então, essas coisas acontecem. Eu já estive fazendo funeral em Caieiras. Estava fazendo funeral um dia em Caieiras.
E de repente vem uma família e pede assim, uns jovens, ô pastor, vai lá orar pelo meu avô. Ó, como é que eu ia Você falar? tava em outro. Eu tava em outro. E aí como é que eu ia falar pra família que eu não ia orar pelo avô deles? Aí tudo bem, eu fui e fiz. Aí eu falei, ó, só vou explicar uma coisa pra vocês. Vocês querem que eu faça um momento como esse que vocês viram aqui, correto? Mas pelo vô de vocês eu não posso orar mais. Tudo bem? Tudo bem. São essas experiências aí. Ainda passa por experiência, ainda passo. Esses dias eu fui lá em Santana de Parnaíba, sem ele saber, eu fui numa visita combinada com a esposa. Não, é bom que saibam, não fazemos isso. Toda vez que alguém quer uma visita, eu pego o telefone para confirmar, para não acontecer o que já aconteceu comigo. A esposa chama para fazer a visita, não fala com o marido desce lá, quem é esse cara aqui? O que tá fazendo aqui com a minha mulher? Meu Deus do céu, tem que confirmar. Esses dias eu fui num drogado, sem ele saber, só a família sabia. Ela contou, o dia que ele tá limpo é segunda, terça ou quarta. Eu vou na terça. 5 horas da tarde chega eu lá. Aí avisaram ele, ó, o pastor tá aí para conversar com você. E deu tudo certo que ele atendeu, conversou numa boa e tal. Então isso, brother, se eu for contar mais, tem muitas experiências, mas as melhores experiências são aquelas que Deus te usa quando você ministra, quando você prega, quando você ensina, quando você aconselha, que você vê a pessoa crescendo, você vê a pessoa mudando, se transformando. Glória a Deus. E, pastor Wagner, uma outra coisa importante também. A gente já está encerrando aqui para as considerações finais, mas antes disso, eu queria, de você dar suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouco daquilo que você vê hoje nessa nova geração, aquilo que você tem enxergado de Deus, aquilo que você acredita que vai acontecer para os próximos dias, meses e anos e até séculos. O que você enxerga de Deus para esse tempo? Olha, eu até conversei com o pastor G há dias atrás. Como eu falei para quem eu cheguei aqui, eu tenho muitos canais. E eu digo que não é perda de tempo, tá? Para tudo existe um tempo. Tempo de chorar, tempo de brincar, tempo de descansar, tempo de trabalhar. E eu tenho visto o seguinte, eu falo pro meu irmão, fantástico o que Deus está fazendo. Fantástico. O Daniel Caltas, né? Caltas. Daniel Calta. Daniel Calta, ele... vocês vão entender o que eu vou falar. Ele deu uma pincelada do que está acontecendo no mundo. Minha geração, ela está passando. A minha geração está passando. Eu tenho batido nessa tecla. Eu não estou passando bastão. Não estou. Não chegou a hora ainda. Eu brinco com a P, ó. Eu não quero parar, hein? Quero continuar. Tô inteirão. Aqui, ó. Inteirão. Então, eu não falo isso, tá passando bastão. Porque quando você passa o bastão, você para. Mas quando eu vou ungir os pastores que eu estou ungindo, eu entendo que eu estou passando a missão da minha geração para outra geração. E eu estou vibrando com o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, levantando jovens para a igreja. Eu não sei se eu vou saber pronunciar, mas quem quiser pode assistir esse canal, Elevation Worship. O que está acontecendo lá? Era uma igreja, vocês sabiam? É da Igreja Batista do Sul, tem 25 mil membros. Eles já trabalharam a transição, só tem pastores novos de 36 a 38 anos. A igreja praticamente de jovens. E o que Deus está fazendo? Deus já está levantando uma geração, porque uma está passando. Sim. E ele está levantando a outra geração. Eu fiquei fantástico, achei fantástico aquilo que o pastor Daniel contou. 25 anos, Daniel Calta. E Deus está levantando jovens já. Deus já está colocando jovens em partes estratégicas, porque ele vai continuar a obra. Qual é a igreja que ele vai encontrar? Que igreja? Santa, pura, imaculada. Tá, a geração passa, é igual os maquinistas da época do meu pai. Meu pai ele foi motorneiro de bonde, dirigia bonde, e ele foi subchefe da Estação da Luz nos anos 70. A geração dele achava que não poderia haver uma geração para substituir que dirigisse os trens e conduzisse os trens. Meu pai se foi, a geração dele se foi,
E hoje os trens estão tudo moderno, com ar-condicionado. O que eu quero dizer com isso? O tempo pode passar, mas quem é o dono da igreja é Jesus. Amém. E Glória Ele a é que Deus, vai incrível. lidar. Vocês jovens, olha, eu nem sei se eu devia falar isso aqui, mas eu vou falar o que eu falei para o pastor G. Nós estamos assim, numa fase assim. Pastor G, eu já vejo a sua equipe. Eu já vejo o trabalhar de Deus. Quando Deus levanta jovens no mundo para evangelizar, sabe, o Descende? Sim. Eu quero dizer o seguinte, muitos criticam, muitos apelos acontecem na hora da emoção. Então, aqueles apelos que eu não vou mencionar aqui, eu gostaria de saber quantos adotaram tudo que foi proposto ali. Mas só que alguém resolveu trabalhar de fato isso. Pôr jovens para estudarem, pôr jovens para reacender o chamado deles, porque Deus está trabalhando a continuidade. Sim. Agora, esse ministério para mim é o exemplo do que Deus está fazendo. Aquela jovaiada adorando, louvando, se derramando. É Deus trabalhando. E uma igreja, a Igreja Batista do Sul, na Carolina do Norte. Sim. Aonde? Eu mandei foto até pro meu irmão esses dias. Os pastores têm tudo 36 anos. Pregando naquele fogo. O que eu entendo é que Deus, sobre jovens, Deus está continuando a história da igreja com vocês. Né? Há muita contestação. Eu acredito na seriedade. Eu acredito. Sabe? Eu acredito. Não vou entrar em pontos polêmicos aqui. Mas eu acredito que Deus está trabalhando e vocês têm que trabalhar. Uma das coisas que eu posso afirmar que a nossa geração, e agora eu falo, a nossa turma, veio, é que levava a sério o que é fazer igreja, o que é fazer trabalho. Todos nós levávamos a sério. Todos trabalhávamos, saíamos sexta-feira à noite, muitas vezes, voltávamos no domingo, às vezes nem dormia, já ia trabalhar na segunda-feira cedo, e fazia aquilo com afinco. E quando veio assumir o ministério em 1995, falo de mim, falo do AP, e falo de outros, pastora Marina, falo de outros, nós assumimos da mesma forma séria que nós levávamos quando éramos com 20 anos, com 25, lá evangelizando, lá trabalhando. Então tem que ter seriedade. Outra coisa, Satanás, quero aproveitar, cuidado com essas notícias de escândalos que vocês estão vendo. Isso não é motivo para desânimo. Isso é Satanás fazendo o que Jesus falou. Dispersa os pastores. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Satanás não está feliz com o que está acontecendo. E infelizmente grandes ministérios estão sendo permeados de escândalos aí, decepções. Não se decepcione, a obra continua. Leve a obra a sério. Tenha santidade, comprometimento, caráter. Né? O AP falou e eu falo aqui. Leia aquele livro, Liderança Corajosa, de Bill Hybels. Lá fala dos 3 Cs. Combinação, caráter. Não. Competência. Competência, carisma e caráter. Você tem que ter as 3 coisas. Sim. Você pode ter competência e combinar, mas se não tiver caráter, miou. Então você 3 coisas. Os 3 Cs que a gente chama. Então você que está no ministério, leia esse livro. Bill Hybels, Liderança Corajosa. Eu leio muitos livros, eu leio livros ligados a comportamento. Mas agora eu estou lendo um que é muito ligado à teologia. Então, é isso que eu entendo dessa geração. Eu entendo que Deus está levantando, porque a igreja vai continuar. E nunca se achem incapaz. Só que é o seguinte, né? Eu costumo dizer que o ser humano hoje está muito mais difícil do que há 25 anos atrás, 27 anos atrás, quando a gente começou a obra. Por isso que vocês têm que se preparar mais ainda, na unção, no mover, no óleo, no jejum, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, viu, queridos? Tem que conhecer a Bíblia. É muito triste você servir um Deus que não conhece o manual. Como que você vai servir um Deus se você não sabe o manual de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Adote a leitura da Bíblia. Cada um faz de uma forma. Eu leio contínuo.
Eu leio a Bíblia contínua. Eu tinha um professor no seminário que ele sempre dizia uma coisa. Todos os alunos do seminário, pastor Wagner. Ele falava assim, cara, não sente para preparar uma pregação. Você não pode viver dessa forma. Você tem que ser a pregação. Você tem que ler a Bíblia diariamente, continuamente. E é isso que você falou. Eu tava recentemente ouvindo um podcast de Thiago Negro, aquele um homem muito influente no mundo das finanças, da administração financeira, e ele falou que ele se converteu e ele começou a frequentar a igreja, ele começou a encontrar pessoas da igreja, e ele falou assim, cara, ele começou a ler a Bíblia constantemente, ele falou assim, ó, todos os livros que eu li de administração financeira, eles extraíram da Bíblia esses conceitos, porque Salomão fala sobre isso, e ele falou que ele começou a perguntar para as pessoas na igreja, cara, você é cristão já faz quantos anos? 10, 20, 30 anos? Tudo bem, mas quantas vezes você já leu a Bíblia? Cara, eu nunca li a Bíblia inteira. E ele falou assim, cara, isso é um absurdo. Ele falando num podcast. Por quê? Porque os próprios filhos de Deus não sabem nada acerca do próprio Pai. E a gente percebe que isso é uma geração hoje, a geração da ansiedade. A gente recebe muitas das vezes, não sei se já recebeu, fotos de pessoas constantemente ali no celular. No Japão é assim. Os caras, eles ficam no celular, é uma geração de ansiedade. As crianças pegam o celular hoje, elas não conseguem ficar um minuto num joguinho, elas ficam trocando e ficam transicionando ali, e você percebe que é uma geração que ela precisa conhecer Deus como Pai. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que é a vez de beber ou comer, porque existe um Pai de amor, ou seja, o remédio para a ansiedade é a paternidade. Quando não tem paternidade, existe muita ansiedade, porque é aquele medo de não ter no futuro, de passar necessidade e ficar sozinho, mas Jesus, ele fala sobre isso. Então eu vejo isso, uma geração que precisa conhecer Deus como Pai, que é a missão de Jesus, né? Revelar Deus como Pai. Jesus em nenhum momento chama Deus de Deus só quando ele está na cruz, quando ele se sente sozinho, mas em todo momento ele se refere a Deus como Pai de amor, como seu Abba. Então, pastor Wagner, foi muito bom esse podcast, a gente te agradece pela sua presença aqui, incrível todo esse conteúdo. Pessoal, você que tá aí, que fez sentido isso pra você, pega esse conteúdo, envia pro máximo de amigos. É um momento aqui que a gente separa para derramar mesmo a vida diária, é um momento de vida na vida, de crescimento e desenvolvimento. Vocês que não ainda se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber todos os conteúdos. E cara, se fez sentido isso para você, comenta com uma par de amigo, envia esse vídeo, porque a nossa missão aqui não é gerar fama, não, mas é compartilhar a mensagem do Evangelho, é compartilhar o reino de Deus e é realmente trazer homens de Deus aqui que derrame sua vida para que você possa receber graça e favor. E pastor Wagner, faz suas considerações finais aí no nosso podcast, pra gente fechar aí, e glória a Deus. Bom, vocês não imaginam, eu tô passando emoções nessa semana, né? Deus, ele sabe dar presente para os seus filhos, então eu tô muito feliz de estar aqui. Sempre lembrando, né, irmãos, que nós temos as nossas lutas, os nossos defeitos, e isso continua acontecendo, né, os nossos aperfeiçoamentos que nós precisamos da parte de Deus. Muito feliz por estar aqui, por poder participar, é uma experiência diferente, nova, mas é gratificante, e fico feliz de poder ter compartilhado um pouco da minha história, né? E glória a Deus, o propósito não tem outro. É para a glória de Deus. Muito obrigado ao Audaz aí por estar me convidando para esse momento aí. Valeu! Glória a Jesus! É isso aí. Foi uma honra, pastor Wagner. Valeu. Deus te abençoe, viu? 1, 2, 3. Tem que fechar com 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. E vocês também. 1, 2, 3. Glória a Jesus! Uhul! É para Jesus. Pessoal. Valeu!